Vamos ler capítulo 14, do 1 ao 7. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpista, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do Cordeiro, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam como mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Só até aí. Queridos irmãos, vocês podem a qualquer momento interromper, tá certo? Eu deixo isso aí para os irmãos nesse culto de doutrina. Estamos expondo esse livro e, com certeza, algumas questões se levantam. Você pode interromper, levantar a mão, perguntar. Você também que está aí acompanhando no Instagram, você pode também estar colocando seu comentário aí, falando, fazendo alguma pergunta, tá bom? Para a gente poder estar também avaliando, analisando e trazendo algum outro detalhe que eu possa esquecer de falar, ou se não souber, no próximo encontro a gente pode estar trazendo para os irmãos, tá bom? Então, vamos analisando aqui, tá certo? Capítulo 14. Bom, irmãos, nós vamos falar dos 7 anúncios. Esse tema, eu fiquei em dúvida em qual tema a gente iria trabalhar o capítulo 14. Aí, com a ajuda um grande especialista em Apocalipse, um pregador presbiteriano, o Leandro Lima, né, lá de São Paulo, um grande estudioso, uma bênção. Peguei o tema que ele publicou, né, os 7 anúncios aos vencedores da besta, os 7 anúncios aos vencedores da besta. E vamos dividir aí em 2 partes, tá certo? Os 2 primeiros anúncios são várias vozes aqui que são expressadas, aparece em termo voz, mas vamos falar de anúncio. Bom, então, o capítulo 13, que se você perdeu o capítulo 13, nós, no encontro anterior, foi totalmente online, né, devido à situação atual, e aí alguns irmãos tiraram as suas dúvidas a respeito do capítulo 13, que é o mais polêmico, que é a marca da besta, né, capítulo que muita gente tem medo até de ler, mas os irmãos, graças a Deus, trazendo aí contribuições, e nós podemos estar explicando o motivo majoritariamente simbólico do que aquilo, da marca, né, da marca que o anticristo fará na vida daqueles que o seguem, tá bom? Então, capítulo 14 vai finalizar esse ciclo que começou lá no 12. Satanás lá brigando com a mulher, aí depois ele é deposto do céu pelos anjos, e ele vai para a terra e levanta seus dois capangas, suas 2 comparsas, a besta do mar e a besta da terra, sistemas de governo filosófico, político, econômico. Também a outra, um sistema religioso. Então esses 2 sistemas formam com Satanás uma tríade, uma tentativa de ser semelhante à Trindade, tá? E aí, tudo que ele faz, irmãos, tudo que está escrito é imitação. Nós chamamos de paródia. Satanás
e seu exército, o seu governo, eles imitam tudo que vem de Deus, eles imitam ao máximo. Tanto que o 666 é uma tentativa de chegar ao 7, que nunca consegue. Tá? Então isso é um número que representa a tríade maligna, né? Satanás, as bestas da terra, a besta do mar. E nós já trazemos aí, está no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Prado, toda essa tratativa aí, tá bom? Porque se a gente for explicar novamente tudo, não dá tempo para a gente expor esses 7 versículos do capítulo 14 de Apocalipse, do 1 ao 7. Irmãos, o capítulo começa, né, logo depois da situação da besta lá, da terra, o falso profeta, o sistema religioso que engana os povos, oferece uma espécie de esperança terrena, também aponta para o outro, né, a outra besta, né, uma besta simbolizando falsa religião, que aponta para os povos adorarem uma outra besta. E quem é essa outra? É o sistema de governo do anticristo. Então, a falsa religião exerce um papel de profeta, falso profeta, né? O que um profeta faz? Apontar para uma divindade. Nós fazemos o quê? Nós pedimos que o povo se arrependa e adore a Deus. Quando a gente prega o evangelho, quando a gente exorta o irmão, a gente está fazendo com que o irmão queira estar próximo de quem? De Deus, que adore a Deus. Essa é a função do profeta. Quando ele perguntar, né? O que faz um profeta? O outro adore a Deus e pronto, né? Função principal. Então os falsos profetas, a falsa religião, também trabalha para isso, mas para adorar outro Deus, né? Outros deuses, aliás. E aqui, irmãos, temos uma figura no capítulo 14. Capítulo 14 está começando a finalizar um ciclo. E o mundo vai se acabar aqui nesse capítulo 14. 6 vezes Apocalipse, o mundo se acaba. E o mundo vai se acabar 6 vezes, irmão. Isso aqui já é a terceira vez, já, na realidade, né? Aqui já é a terceira. A gente vai chegar na 4ª vez que o mundo se acaba, a 5ª vez e na 6ª vez. Pode ver que a linguagem de Apocalipse está se repetindo com outras formas, outras linguagens. Tá bom, irmãos? Então, quando alguém vier achar que é isso, tem que ter muito cuidado. Tá bom? Com a interpretação de Apocalipse. E aqui, no capítulo 14, nesses primeiros versículos, o versículo 1 e principalmente o versículo 1, irmãos, os 144 mil que aparece aqui são os mesmos lá do 7. Lembra lá que foram selados na terra 144 mil, e é descrito, né? 12 mil da tribo de Judá, 12 mil de José, 12 mil de Sidão, 12 mil, até chegar em 144. 144 mil é a junção do número 12, que é o número completo da igreja, do povo de Deus, né, toda a terra, em todos os tempos, com o número milenar, né, em grande escala. Então, os números em Apocalipse, irmãos, são simbólicos. Tem muitas seitas por aí dizendo que 144 mil, nós, os TJ, coitados, já tem mais de 144 mil no planeta, e como é que vai ser isso, hein? Para ser salvo, hein? Então tem que ser alguém muito especial para ser salvo, né? E outras seitas ao redor do mundo, seitas coreanas, por exemplo, né, que tem essa adoração, essa interpretação de 144 mil. Então, o que está escrito aqui? Tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Opa! Está o Cordeiro em pé, no Monte Sião, e os 144 mil estão com ele. Veja que interessante, ele já faz o contraste com os do capítulo 13, se você voltar alguns versículos. O Cordeiro está em pé, em posição de autoridade, posição militar, um general está na frente. E esse grande exército de santos está com ele, né? E o primeiro contraste, qual é? Eles têm na testa o nome de Cristo e o de Deus. E agora? Como é que a gente resolve esse problema, né?
Está vendo que a marca, ela é muito mais simbólica, é muito mais espiritual do que física? Quando a gente falou na semana passada, a marca da besta lá e tal, as pessoas se atentam mais para algo físico e esquecem da mensagem que está por trás, da mensagem espiritual que está por trás dessa marca, né? E tanto que no versículo 18 do capítulo 13, diz assim, versículo 17: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o número, que é o nome. Qual é a marca? O nome da besta ou o número do seu nome. Entendeu? Então, o capítulo 14 está contrastando. Espera aí, se Deus já marcou os seus, o sistema mundano está só marcando, cada dia mais marcando os que são dele. Entendeu? Então, mas será que vai ter algo físico? E agora? E se botarem um chip aí na mão do povo? O que é que vai acontecer, né? É a marca da besta ou não é? Olha, eu tenho 90% de certeza que não. É claro, irmãos, que a gente sabe que existe um sistema maligno, existe... Olha, essa questão do chip, isso é um problema para se resolver, tá? Já foi, ao longo da história, muita gente já disse que era isso, que era aquilo, que era E hoje o chip está ultrapassado, meu irmão. É vacina quântica. Um negócio lá no DNA que é introduzido e a pessoa fica com a marca da besta. Veja que problema. Irmãos, enquanto as pessoas estão dando importância, escute, enquanto as pessoas estão dando importância à marca da besta, não sei o que, e agora vai ser o chip, vai ser o código de barra, vai ser o 5G, vai ser... E enquanto isso, o sistema maligno entrando na casa da pessoa, a pessoa praticando iniquidade. Não, mas o código com a marca da besta, se vier botar chip em mim, eu não vou aceitar. Mas a pessoa está mergulhada no sistema maligno, com seus pecados rendidos a Satanás. Muita gente está muito enganada. Tudo é normal. Pecado lá entrando, é tudo normal. E as pessoas deixando e dando importância. A marca é isso, a marca é aquilo. Mas o sistema maligno tomando conta do coração e da família. Então, irmãos, não se atentem muito para o que é físico. Se for algo físico, vai ter que ter algum compromisso de adoração a um ídolo que for erigido, que for levantado pela besta, pelo anticristo, sei lá. O texto está falando que fala antes de adoração, submissão a uma divindade, alguém que se coloca como um Deus. Tá? Leia direito o texto de Apocalipse, capítulo 13, do 11 ao 18. Tem que ler direitinho. As pessoas olham para a mensagem da marca, mas não atenta para o que vem antes, que é o principal, que é as pessoas que receberam foram aquelas que se renderam, aquelas que querem esse sistema na vida delas, que obedecem à iniquidade, entendeu? Então, o caminho é esse, não é enfatizar, se é o chip do tamanho do arroz, se é a marca do não sei o que, se é sei lá. Muito cuidado, irmãos. Por exemplo, se algum governo aí estabelecesse que vai colocar, né, um chip na mão da pessoa, na testa, sei lá, não é. O governo com certeza quer alguma coisa, quer rastrear, já rastreia, né? Tem celular, tá tudo rastreado, todo mundo para ver. De repente eu estou saindo, eu chego em casa, aí o Google vai e me diz: olha, obrigado por ter passado na igreja presbiteriana do Prado. Tu sabia que eu estava na igreja? Como assim? Obrigado por ter passado aqui no Habib's, né? De repente quando é notificação, né? Não tem para onde correr, E aí, assim, irmãos, temos que ter muito equilíbrio com relação em pensar nesses últimos dias, tá bom?
Mas assim, eu não sou a favor de que alguém seja rastreado, tá? Não estou dizendo que sou a favor. Mas dizer que é a marca, eu já não concordo, né? Porque a gente sabe que o mundo já é maligno, esse sistema não presta, né? Infelizmente, né? Mas assim, o que há de contraste aqui? Os santos foram marcados, o povo de Deus já é marcado por Cristo. Já estamos marcados. Capítulo 7. Não tem quem tire arranque, porque esses marcados são preservados. Eu não estou dizendo que a preservação, o texto não está dizendo que a preservação é da morte física. Aí é um engano. Se eu recebi um livramento, foi graça do Senhor na minha vida. Misericórdia de Deus. Agora, se eu morrer, chegar ali na esquina e morrer, partiu, está com Cristo. Vai agora aguardar Jesus voltar para ressuscitar. O que Deus, o compromisso de Deus de nos guardar é de nos preservar para Ele. E a morte não nos separa dele, tá? Separa um dos outros, mas não dele. Bom, e é assim que acontece. Então, o Cordeiro está com o exército no Monte Sião. É o lugar, esse Monte Sião aqui é o lugar da habitação de Deus, como um símbolo de segurança e estabilidade do povo de Deus. Alguns interpretam que seja literal, isso aqui seja lá no Monte Sião, lá em Israel, que é lá no Monte do Templo, lá perto lá, no Monte do Templo. Mas não tem como, irmãos, porque esse texto está mostrando o caráter escatológico e simbólico da ação do Messias e do seu povo, tá? Esses 144 mil nós estamos falando, e vamos comprovar que não são algumas pessoas de Israel, mas sim a totalidade do povo de Deus na terra. E aqui, irmãos, como um grande guerreiro, ele está em pé, pronto para o combate, pronto para descarregar toda a sua ira. Bom, então 144 mil estão seguros. Portanto, esse é o lugar de libertação e glória, que celebra a vitória dos santos sobre a falsa tríade ou falsa trindade, Satanás e as duas bestas, né? A falsa tríade. Irmãos, há uma ênfase primária e a outra secundária. Primeiro, eles representam os santos vitoriosos também na grande tribulação, né, no fim dos tempos. E de forma secundária, o povo de Deus ao longo dos séculos sendo vitorioso, mesmo morrendo. Tá? Para Deus, aqueles que vencem são aqueles que não negam seu nome. São aqueles que dizem sim para o Senhor diante das adversidades e progridem e prosseguem em servir ao Senhor, tá bom? E o nome, né? A marca na testa, fazendo esse contraste com a marca do anticristo. Os vencedores de Pérgamo, né, em Apocalipse 2,17, que a gente já falou lá na frente, lá atrás, né? Recebem a promessa de uma pedra branca. A promessa é assim: ao que vencer, receberá uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. E a ideia é de propriedade e segurança. Deus protegerá os que têm o seu nome, pois são o seu povo. O selo está certificando autenticidade, genuinidade e possessão. Significa que todos os santos pertencem ao Senhor. E ponto, né? Marcados pelo Senhor. Vamos progredindo aqui nos versos 2 e 3. Eu gosto demais esses versículos, são interessantes, porque está ali somente o povo de Deus é quem sabe aquele cântico que está sendo entoado, e que eles que têm autonomia de cantar para o Senhor esse cântico novo, que não foi revelado aqui, não foi escrito, tá bom? O cântico novo celebra a libertação dos crentes da escravidão, a qual foi alcançada pelo Cordeiro. Em Apocalipse 5:9 diz lá que: e cantava um novo cântico dizendo:
digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. Compraste para Deus. Olha aqui no verso 3, esse cântico que é aprendido, essa voz, essa primeira voz que é entoada no céu, como é que se diz? Dos instrumentos, falando também a respeito desse novo cântico misterioso que não está escrito. Ele diz: e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Isso é algo escatológico, é algo, essa celebração futura, né? Que já celebramos a vitória do Cordeiro e será plenamente alcançada quando chegar no tempo oportuno, no tempo de Cristo, tá bom? Irmãos, no versos 4 e 5 diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Olha aí, 144 mil. Agora já peguei muitos, porque dizem que é literal, né? E agora, não tem mulher aqui não, só é homem. Porque o texto está dizendo literalmente, são homens que não se macularam com mulheres. Eles são virgens. 144 mil homens virgens. Veja que linguagem maravilhosa que ele utiliza aqui, né? Bom, com essa imagem aqui, queridos, nós temos o que está em mente desse símbolo aqui, é a ideia da virgindade de uma moça. É a ideia do povo de Deus se manter firme no Senhor e não se entregar à iniquidade. Veja que interessante, esse texto aqui está mostrando que, irmãos, não são homens, somente homens. O reino de Deus é constituído por homens e mulheres. Ele está utilizando aqui uma linguagem que já é usada na Bíblia há muito tempo, só que a maioria é usada pelo quê? Mulher. Mas por que são homens? Porque quer simbolizar um exército. Somos um exército e ao mesmo tempo imaculado, que não se contamina com os manjares do rei Nabucodonosor, né? Já lembrou aí a linguagem? Então, o texto não está defendendo para a pessoa ser um monge, ser um padre, que é pecado sexo. O texto não está dizendo isso, pelo amor de Deus, porque se a gente pega isso, a gente cria aqui uma seita, uma heresia. Seita dos euriquianos, né? Vou inventar uma seita aqui, isso aqui. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Então, a Igreja Católica Romana entendeu errado essa proposta de se manter, vamos dizer assim, livre da sexualização, né? Foi um erro grotesco, porque os homens foram forçados a ficar sem mulher, né? Sem casamento e tal. E isso é um mandamento contrário às Escrituras. Pelo contrário, a Bíblia anima e exorta para que se case, para que haja casamento. Senão, ele não criaria Eva, seria só Adão e quem sabe lá o que. Enfim, a proposta de Deus é que o casamento venha a ocorrer, porque simboliza o próprio Deus com o seu povo, Cristo com sua noiva, tá bom? E aqui nesse texto, com a imagem da noiva do Cordeiro, em Apocalipse 19, 7 e 8, diz lá, né, a noiva que está de linho finíssimo, resplandecente e puro. E também em Apocalipse 21, 2. A ideia da noiva virgem, isso faria bom sentido aqui. Israel como a noiva virgem do Senhor era uma imagem frequente no Antigo Testamento. Temos muitos versículos, né, que falam a respeito disso. E 2 Coríntios 11, 2 fala dos crentes sendo apresentados a Cristo, Paulo falando para a igreja de Corinto, como uma virgem pura, não contaminada pelo falso ensino, pela mentira. Entendeu? Então, irmãos,
a linguagem aqui está mostrando que o povo de Deus é para se manter puro, se manter longe da iniquidade, longe daquilo que nos afasta do Senhor, porque o tempo todo no Antigo Testamento vocês se prostituíram, indo a vários deuses, adotando deuses das nações, vocês macularam o tempo todo os profetas denunciando o pecado do povo no Antigo Testamento, e a mensagem é válida para hoje também, que é necessário nos mantermos puros, imaculados perante o Senhor, que esse processo de santificação seja uma realidade na nossa vida, irmãos, da vida com Deus, de abster-se do pecado, de dizer não ao meu próprio ego, e assim a mensagem fica para nós, que são estes os que não se macularam, e porque são castos, porque são virgens, se mantiveram na pureza diante do Senhor. Bom, então isso aqui já comprovação suficiente de que 144 mil não é literal, mas é um número simbólico da totalidade do povo de Deus. Bom, e ninguém pôde, verso 4 ainda, são eles os seguidores do Cordeiro. Seguidores do Cordeiro, olha aí, ó. O povo de Deus é seguidor do Cordeiro. Seguir o Cordeiro significa tanto ser fiel às instruções de Jesus, quanto promover a sua causa. Seguir o Cordeiro, tá? As pisadas do Senhor. Uma ênfase encontrada somente nos evangelhos em Apocalipse 14:4, nesse versículo. A ideia de seguir Cristo até a morte também aparece em Mateus 10:38, que diz em Mateus 10:38, e quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de ser meu, não é digno de mim. Seguir o Cordeiro está implicando aqui aqueles que vão com ele até a morte. Seguir com o Senhor, firme no Senhor, dar a vida pelo Senhor, falar do Senhor e viver para a glória do Senhor, né? Seguir o Evangelho está abastado de frases e ordenanças de Jesus: vem, segue-me, quem me seguir não andará em trevas. Enfim, seguir a Jesus. As pessoas estão preocupadas em seguir os artistas hoje. Tem que seguir Jesus, tem que seguir o Senhor, né? Seguir aí os ídolos. Eu quero seguir o Senhor. Aonde quer que vá. Aqui, aonde quer que vá, implica numa imitação a Cristo, literalmente. Discipulado que envolve sofrimento e morte. Marcos 8:34. Tome a sua cruz e siga-me. Seguir as pisadas de Jesus. Veja, no versículo 4 está dizendo: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Aqui eu vou falar, né, um time de futebol daqui de Recife, né? Pelo esporte, nada, o quê? Tudo. É um problema, né? A frase também: sou tricolor de coração. Olha os hinos que a gente canta. Idolatria. Pelo esporte e pelo que der e vier. Mas por Cristo, sei não. Veja como é o coração humano, né? Ele troca Cristo por outra coisa rapidamente, numa fração de segundos. Irmãos, temos muito a aprender com o Evangelho, temos muito a aprender com o Senhor. Isso é só um exemplozinho do que a gente faz e está normal, é tranquilo. Irmãos, precisamos entender que
implicar, servir a Jesus é exclusividade dele. Ele tem ciúmes, é possessão dele, tá? E assim, queridos, temos que prestar muita atenção em que precisamos abandonar as coisas que nos atrapalham de progredir com o Senhor. Esses 144 mil simboliza seu povo, nós que estamos com Ele, junto com Ele, aonde quer que Ele vá, o que quiser fazer, tá bom? E o texto vai continuar dizendo que eles foram comprados por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Que foram redimidos é a mesma coisa que comprados, tá? Resgatados, comprados, é um mercado de escravos. A ideia do mercado de escravos, foram comprados por Cristo, enfim, escolhidos de fato. Observe-se o contraste com Apocalipse 13, 17, né, que diz lá da marca da besta, em que o mesmo verbo é empregado para falar dos habitantes da terra, comprando mercadorias terrenas com o sinal da besta. O sinal da besta, ideológico, eles têm autonomia, eles têm como viver aqui, mas os que têm o sinal de Cristo, os que têm a marca de Cristo, são proibidos de atuar aqui. Olha que situação, né? Contraste. Os que têm são comprados por Cristo e os que foram comprados, né, se renderam lá ao sistema religioso, político, econômico maligno deste mundo. E aqui, queridos, como Apocalipse capítulo 5, verso 9, que compraste para Deus povo, né, de toda a tribo, povo, língua e nação. Está mostrando que o Cordeiro, a linguagem aqui, olha, o Cordeiro, que pagou com seu sangue, um pagamento caro, não se compara a nenhum dinheiro nessa terra, tá? Pagamento, Cristo, não tem comparação com nada nesse universo, nada. E assim, foi um alto preço, e assim, o povo de Deus foi comprado de todos os homens. Aí agora, para que ser o quê? Primícias para Deus e para o Cordeiro. Veja, de novo, exclusividade, prioridade. O que é primícias, irmão? Primeira oferta, primeiros frutos. Ponto. É isso aí. Animal, né? Era o primogênito, o primeiro que nascia, a vaca, do bezerro, da ovelha, né? Nascia lá o animal, e aí é a primícia, os primeiros. E também na linguagem de agricultura, né? Na agricultura, a primeira parte, a 10ª parte, né? Os primeiros frutos, os melhores, separados e entregues, uma oferta no templo. Era assim a oferta dos agricultores. É interessante que no Novo Testamento, queridos, veja, está chamando a igreja, o povo de Deus, de primícias. Lá em Romanos 16,5, Epêneto, de Roma, Paulo está saudando, terminando a carta, dizendo também: saudai-vos a Epêneto, que é as primícias, né? Primeiro fruto da Ásia. Paulo está saudando lá, né? Romanos 16,5. E lá em Coríntios, né? Lá 1 Coríntios 16,15, e também 2 Tessalonicenses 2,13, Paulo saúda a casa de Estéfanas, são os primeiros frutos da Acaia. Veja que ele trata já os crentes como primícias para Deus, ou seja, oferta para Deus. Interessante. E Tiago chama seus leitores, né, de primícias da criação, Tiago 1:18, indicando o início de uma nova criação em Cristo. Irmãos, fomos comprados, a linguagem aqui é o seguinte: fomos comprados, fomos separados para ser uma oferta viva para Deus. Assim como os levitas e os sacerdotes
foram separados em Israel para dar exclusividade a Deus. Era assim que todos nós somos tratados assim nessa época em que Cristo veio e pagou por nossos pecados. Então, você e eu, nós somos uma oferta que Cristo pegou, sacrificou, comprou, pegou e toma aqui, Senhor, Pai, que a missão é do Pai, tá? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. Missão é do Pai. E entrega ao Pai. Mas Ele ainda está entregando todos os remidos, né? Quando chegar a época correta, a época certeira, aí Ele vem trazer todos os frutos de volta para Deus, corpo glorificado, e aí Ele vai entregar o reino ao Pai. E assim todas as coisas estarão sujeitas a Deus Pai, que aí vai estabelecer o juízo, vai julgar a terra, vai estabelecer o juízo final, condenação dos ímpios, salvação dos servos de Deus. E é assim, queridos irmãos, essa linguagem maravilhosa de Apocalipse 14, verso 4, em que nós somos separados para Ele, somos dele, e nós precisamos pensar nas coisas dele, viver para Ele. Muito cuidado com o nosso envolvimento com relação às coisas aqui da terra. Muito cuidado com o nosso compromisso enraizado com as coisas daqui. Muito cuidado. Façamos uma leitura de como está a nossa vida com relação às coisas terrenas, aos compromissos, o bom soldado que milita, diz Paulo, né? Que ele não se embaraça com os negócios desta vida. Nós vivemos, mas para a glória de Deus, para satisfazer ao Senhor, e não para nos satisfazer por conta própria, mas sim em tudo procurar viver para o Senhor, em todas as nossas realidades, onde a gente está inserido, tá bom? E aqui ele vai falar também que esses 144 mil, o povo de Deus, não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Opa, olha para aí, que situação. Verso 5, tá? De Apocalipse 14. Mentira, engano, nenhuma nas suas bocas. Faz uma alusão a Isaías 53, 9, e Sofonias 3,13, que diz que não houvesse engano na sua boca, né? Está se referindo a Jesus, Isaías 53, Sofonias. Assim como Jesus, os santos mantêm um testemunho fiel e a respeito de Deus. Opa, o que é isso? Isso aqui, o texto está falando que o povo de Deus não deve, não pode e não deve desejar de maneira alguma a vida de engano. Lembra lá que Apocalipse 13, as nações sendo enganadas pela besta, pelo inimigo, e o falso profeta proferindo mentiras também. Que não venhamos a ter compromisso com a mensagem mentirosa do Evangelho, com ofertas, com o oferecimento de uma coisa que não existe, e se manter íntegros perante o Senhor, e ao máximo buscar a verdade que está em Cristo Jesus, o caráter ético e irrepreensível dos santos. É isso aí que o texto está falando. Por exemplo, lá em Apocalipse 2, capítulo 3, que é as igrejas da Ásia, os apóstolos nicolaítas são desmascarados, chamados de falsos apóstolos. E em capítulo 3, verso 9, os perseguidores judeus são chamados de mentirosos. E Apocalipse 21:8 diz que os mentirosos são excluídos do reino eterno e lançados no lago de fogo. Viveram uma vida de mentira, longe de Deus, afirmando que não tem pecado. Também isso não faz parte, não pode fazer parte do povo de Deus.
Jesus também falou em Mateus 5:48: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, é uma vida, viver longe da hipocrisia, porque hipocrisia não é meia verdade, é mentira também, tá? Eu dizer aqui, agora vocês crentes têm que usar só saia. Aí a minha esposa usa calça. Hipocrisia. E tantas outras coisas, viu, irmãos? Tantas coisas aí que a gente vê, não é só uso e costume, mas as pessoas não vivem o que prega, vivem o que fala. Por isso muitos do mundo se escandalizam e denunciam isso também. Então, devemos abandonar a mentira e vivenciar a verdade que há em Cristo Jesus. Assumir os nossos próprios erros, assumir as nossas próprias faltas perante o Senhor, uma vida de arrependimento. E assim, o texto termina falando no verso 5, que eles não têm mácula. Já falamos sobre isso, de não se contaminar, de se manter puro. Quando ele diz também que não tem mácula, né, são inculpáveis, o sacrifício perfeito de Cristo, né, para tornar um povo a se tornar perfeito, inculpável, irrepreensível. Jesus apresenta-se a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Está lá em Efésios 5:27 e Colossenses 1:22. Igreja sendo apresentada pelo Senhor como inculpável, santa e irrepreensível. E é isso que em Cristo devemos almejar, nos olhar para nós mesmos, não é o outro, olhar para mim mesmo e, Senhor, isso aqui eu não tolero, eu não quero na minha vida. Isso aqui não está agradando ao Senhor. Essa atitude, esse jeito, essas minhas palavras. E confessando, se mostrando para o Senhor, que aí Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar e nos aperfeiçoar nele. É isso aí, bom? E assim, irmãos, como Mateus 5:48 diz, que nós falamos: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Jesus está fazendo um contraste contra os fariseus, hipócritas, os caras tudo bem vestidos lá, cheios de hipocrisias. Foi chamado por Paulo de parede branqueada. Paulo chamou um dos oficiais do Sinédrio, Deus te ferirá, parede branqueada. Por que parede branqueada? É a mesma coisa de sepulcro caiado. Você vai no cemitério? Pintadinho, bonitinho, os azulejos lá, cerâmica, as estátuas, luzes e tal. Mais caro do que uma casa, se brincar, viu? Aqueles monumentos. Parede branqueada é a mesma coisa disso aí, porque os túmulos eram pintados de branco, quando tinha ainda gente ali naquele túmulo. Como estava vazio, eles tiravam a tinta. O túmulo de Jesus nem deu tempo de pintar, nem deu tempo. Ressuscitou no terceiro dia. E assim, é isso, a ideia é essa: pintado por fora bonitinho, mas podre por dentro. Hipocrisia, né? Uma vida de mentira. Bom, então é isso que o Senhor está falando para nós. Irmãos, nesse capítulo 14, veja as comparações com o capítulo 13, com a besta, né? No verso 11 do capítulo 13, a besta fala, ela parece cordeiro, mas fala como dragão. Uma mentira, né? E no capítulo 14, no verso 1 e 4, cordeiro, Cristo. Veja que a besta sempre vai imitar, tá bom? A imitação. No verso 11 de Apocalipse 13, a besta emerge da onde? Da terra. A besta que é falsa religião. Da terra. Aí Cristo vem da onde? Monte Sião, simbolizando lá, né, aquele monte lá de Jerusalém, que aí é um lugar da habitação de Deus, né, espiritual.
E no verso 12 do capítulo 13, há uma adoração à besta. Adoração, a falsa religião aponta para a primeira besta, né, para adorarem a ela. E aí, os 144 mil, no verso 3, do capítulo 14, estão adorando ao Deus verdadeiro com cântico. O verso 18 do capítulo 13, o número da besta, 666. E o número dos santos, nos 144 mil. Né? Todos os, verso 16 do capítulo 13, todos são escravizados pela falsa religião. Mas no verso 3 do capítulo 14, esses são comprados, os redimidos, libertados. Veja que contraste, né? E no verso 16 e 17, a marca da besta. E no verso 1 do capítulo 14 é o quê? O nome do Pai e do Cordeiro na testa, a marca. A fraude da besta, no verso 14 do capítulo 13. A fraude, o engano dela. E no verso 5 que acabamos de ler, no capítulo 14, nenhuma mentira em sua boca. Pode ver que sempre há esse contraste entre essa guerra espiritual, né? Enfim, irmãos, nesses 5 versículos que resumimos os comprados da terra são 4 características. São puros, né, sem mácula, não se contaminaram, são castos, são virgens, né? São seguidores do Cordeiro, veja as características. São as primícias para Deus e para o Cordeiro e são inculpáveis. 4. 4 é o número do quê? Da terra. Ou seja, enquanto o povo de Deus está aqui na terra, essa é a atuação do povo do Senhor. Manter-se puro, seguir o Cordeiro, ser como uma primícia para Deus e inculpável, buscar isso. O Senhor tornará isso no seu povo. Enfim, o Senhor fará tudo isso. Nos versos 6 e 7, vamos passar aqui nesses versos 6 e 7, somente hoje. Vamos até aqui. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Irmãos, os anjos não anunciam o evangelho, nós sabemos muito bem disso, tá? Os anjos não são chamados para anunciar o evangelho, nós sabemos muito bem. O que o texto está propondo, está nos mostrando, é que esse evangelho, ele vai ser anunciado, ele vai ser propagado pelos servos de Deus, em audível voz, em todos os povos, até o fim dos tempos, anunciando a salvação e o juízo ao mesmo tempo. Tá? Porque aqui um anjo é um mensageiro, tá? Anjo mensageiro é a mesma coisa. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministraram estas coisas, para que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Está lá em 1 Pedro 1,12. Os anjos querem compreender esse aspecto salvífico da salvação nos eleitos, nos servos de Deus. Eles não entendem como é que isso acontece, e eles se atentam para isso. Isso não quer dizer que o anjo quer pregar o evangelho, pelo amor de Deus, né? É muito mal interpretado esse 1 Pedro 1,12. Então, no verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorei aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Irmãos, o evangelho é uma oferta de salvação e ao mesmo tempo de condenação. O que é que Jesus diz? Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê
será condenado ou já está condenado. Entendeu? A mensagem do Evangelho, a oferta do Evangelho, ela vai oferecer salvação e ao mesmo tempo condenação. O Evangelho é para ser oferecido a todos os povos. Em Apocalipse se repetem 7 vezes: toda língua, povo, tribo e nação. Tribo, língua, povo e nação, nação, povo, tribo, língua. 4 é o número da terra, mais uma vez. E aqui ele diz no verso 6, né, que a cada nação, tribo, língua e povo é para ser oferecido. Isso é o caráter missionário da igreja do Senhor, dos servos de Deus, de oferecer o Evangelho em todos os povos. Tem gente que quer escolher, viu? Vou pregar para esse aqui, porque esse aqui eu acho que ele é mais quietinho, ele é mais tranquilo, ele é mais santo, ele é uma pessoa muito boa. Não podemos agir assim. A graça do Senhor restaura o mais terrível pecador. Eu que o diga. Então, o anúncio é para que as pessoas se voltem a adorar o Criador. O ponto da ordem do anjo visa mostrar a imensa diferença entre adorar a Deus como Criador do universo e adorar a besta como serva de Satanás. A comparação aqui é ridícula, porque enquanto Deus é o Criador, Satanás é o destruidor. Não existe meio termo, irmãos. Ou eu sou das trevas ou eu sou da luz. Então, o anúncio é para que os que estão em trevas retornem para a luz, abandonem esse sistema maligno e adorem o Criador. Por que o texto, queridos? Aqui o Criador fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. 4, número da terra, número da criação. Mais uma vez repetindo, número 4 aqui. Essa insistência, porque o julgamento é iminente. Daqui a pouco vai ser o fim de todas as coisas. Se arrependam, pecadores. A mensagem de Cristo: arrependei-vos, porque é chegado o reino. O tempo é chegado, a hora é chegada. Então, a hora é agora. E essas 4 partes da criação, céu, terra, mar e as fontes das águas, veja que interessante. 4 partes criadas que são afetadas no juízo: céu, terra, mar e fontes das águas, como em Apocalipse 10:6. Repete as áreas afetadas pelas 4 primeiras trombetas e as taças. As taças a gente vai estudar no capítulo 16. As trombetas a gente já estudou. As 4 primeiras trombetas, incrível, afeta esses 4. Afeta o céu, a terra, o mar. Lembra lá daquela linguagem terça parte? Afetou a terça parte, tal criação. Terça parte. Parte da criação já foi deteriorada e será destruída no juízo vindouro por causa da iniquidade, né, que foi afetada também. E assim, o mesmo Deus que criou, ele vai renovar todas as coisas. Isso aí a gente vai ver lá na frente. Assim, esses termos resumem os efeitos da ira de Deus e demonstram uma vez mais que um dos propósitos conjuntos de juízos de 7 partes é comprovar a onipotência de Deus, refutar os deuses terrenos e dar às nações uma oportunidade final de arrependimento. Isso estabelece um paralelo com o chamado da igreja primitiva ao mundo pagão para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos volteis para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Está escrito em Atos 14:15, Atos 17, de 24 a 27, Romanos 1, 19 e 20, vai fortalecer isso, que Deus quer que os povos abandonem o ato de adorar outra coisa que não for o Criador. Deus vindicando para si a adoração, até o último momento, até o último segundo, depois de Jesus retornar.
não terá mais escapatória, porque aí fechou-se a porta da graça.